Paz e graça, queridos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje um tema pedido por um grande amigo meu colega de trabalho, que sugeriu que eu estivesse fazendo um vídeo a respeito da reencarnação. Então, este é um vídeo que vai ser de um tema complexo, ok? Nós provavelmente vamos dividir em mais de um vídeo, e este primeiro vídeo a gente vai tratar, obviamente, como nós estamos falando e vamos falar sobre reencarnação, nós obrigatoriamente temos que falar sobre o espiritismo. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da história de como o espiritismo surgiu, de como ele ganhou proporção, de como ele se difundiu pelo mundo até chegar no Brasil. E nós vamos ver algumas questões doutrinárias também, e provavelmente em outro vídeo estaremos tratando diretamente sobre a reencarnação num ponto de vista conflitante com o que diz as Sagradas Escrituras, na qual nós temos a nossa base de fé, ok? Então, assim, hoje nós vamos estar tratando de entender mais como o Espiritismo surgiu e como ele ganhou proporção, e vamos tratar, obviamente, sobre o grande ícone do Espiritismo, que foi Allan Kardec, e como ele teve conhecimento dessa questão e como ele se desenvolveu, ok? Então, assim, eu já de antemão peço desculpas, por às vezes vocês vão ver que eu vou estar me dirigindo o olhar não diretamente para a câmera, mas vou estar dirigindo ao olhar para as várias anotações que eu tive que pesquisar. São várias coisas anotadas, as histórias com várias datas, nomes. Então vai ser necessário, infelizmente, eu tirar um pouco o foco do meu olhar diretamente a vocês que estão acompanhando esse vídeo, para que eu possa passar os maiores detalhes possíveis a todos vocês, e para que vocês realmente tenham um maior entendimento e uma maior compreensão de tudo que envolve o Espiritismo, e principalmente tudo o que ele vem a ser, tendo como base a Bíblia. E nós vamos ver algumas situações conflitantes, do como eles acreditam e como nós cristãos acreditamos, ok? Então, assim, lembrando que este não é um vídeo que tem por objetivo a denigrir a imagem daqueles que seguem e daqueles que têm como o Espiritismo a sua religião, como a sua profissão de fé, ok? Então, nós vamos estar trazendo à tona a luz do como surgiu o Espiritismo, como ele desenvolveu, como chegou, e vamos sim tratar de compará-lo com algumas passagens bíblicas, ok? E você, ao final de todos os vídeos, vai poder tirar as suas devidas conclusões. Então, lembrando que nós não temos o objetivo de difamar, de tratar com descaso as outras religiões, ok? Mas, obviamente, nós, como bons conhecedores da palavra, como pessoas curiosas e como pessoas que desejam conhecer mais e ter um maior entendimento, necessitamos de bases
para que a gente possa ter comparações e assim, diante de todas as teorias, chegarmos a uma verdadeira conclusão, ok? Então, mais uma vez, quero agradecer ao meu grande amigo Ceola, meu companheiro de trabalho, que nós proferimos, nós temos religiões diferentes, e nem por isso nós nos tornamos inimigos. É muito bom ter um relacionamento com pessoas, ter conhecimento, saber respeitá-las, ok? Então, assim, esse nosso relacionamento e principalmente esse vídeo é dedicado a você, meu irmão, que tem passado aí muitas vezes aí junto comigo aí em longas discussões teológicas referente às nossas religiões e aquilo que nós seguimos, e o mais importante de tudo, sempre com muito respeito, com muita ordem e principalmente mantendo o bom relacionamento, e é isso aí. Hoje, então, a teu pedido, o primeiro vídeo sobre reencarnação, e vamos estar tratando então a respeito do Espiritismo, que sem dúvida alguma é a maior religião que representa e que declaradamente segue essa questão do qual nós vamos tratar nesse vídeo, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que vocês têm seguido o nosso canal, vocês que têm compartilhado os vídeos, você que tem deixado a sua sugestão, o seu like, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, e saiba que cada palavra de incentivo que vocês têm deixado a minha pessoa tem sido muito gratificante. Então, roda a vinheta, e depois dessa vinheta a gente entra no assunto da reencarnação e do Espiritismo, ok? Então vamos lá, a gente vai saber um pouquinho da história de como surgiu o Espiritismo e de como ele teve uma propagação de grande escala, onde isso tudo se deu nos Estados Unidos, ok? Então vamos lá. Diz a história que em 1848 houve o surgimento, vamos dizer assim, do Espiritismo na cidade de Hydesville, perto da cidade de Arcádia, situada no condado de Wayne, que pertence ao estado de Nova York, nos Estados Unidos. Lá tinha uma família conhecida como família Fox, e ele alugou uma casa que até então era considerada como uma casa assombrada. Lá dentro dessa casa residia a família do Dr. João Fox, que era constituída pela senhora Margarida Fox, que era a esposa do Dr. João Fox, e também eles tinham as filhas Margarida, que o apelido dela era Maggie, e a outra menina se chamava Catarina, que tinha o apelido de Kate. O casal também tinha 2 filhos que moravam fora de casa, ok? Um chamava-se David e a outra chamava-se Ana. E esse local onde eles moraram era um local onde tinham casas muito humildes de aspecto,
e tradicionalmente as construções dos Estados Unidos eram de madeira, ok? Então assim, notava-se que, diz a história que notava-se que dentro dessa residência aconteciam-se coisas anormais e que geralmente obrigavam os moradores a se mudar, porque eles não aguentavam, e como eles não tinham conhecimento do que era, eles acabam preferindo se mudar ao enfrentar esse problema que era contínuo na vida de quem morava dentro dessa residência, ok? E nesse local aí, o último inquilino que habitou ali naquela residência chamava-se Miguel Wickman, e no ano de 1847, ok? E ele, tendo ouvido várias vezes a porta baterem na porta, ele se deslocava até essa porta, achando que alguém estava batendo realmente, e toda vez que ele abria essa porta aí, ele via que não tinha ninguém. Imagina, né? O cara lá confortável no descanso da casa dele, ouve-se bater na porta, ele se dirige e nunca tinha ninguém. Então, totalmente aborrecido, ele também acabou mudando dessa casa aí, ok? Então, a família Fox, tá? A família Fox tinha duas filhas, tá? Uma se chamava Kate, a outra se chamava Maggie. Também dentro dessa residência, elas ouviram as manifestações. Era interessante porque os sons, quando as duas meninas estavam nessa residência, diz que os sons sempre saíam do quarto das meninas, e lá podiam se observar também objetos se mexendo, luz se acendendo, ou seja, eram manifestações realmente sobrenaturais que aconteciam ali, né? Foram se instalados formas de vigilância, né, para tentar descobrir o que acontecia ali, as batidas da onde vinham, mas tudo foi inútil e eles não conseguiram realmente descobrir o que acontecia dentro da casa, ok? Então assim continua a história, dizendo que a menina Kate estava dentro da residência, e quando ela ouviu o barulho, ela começou a estalar os dedos, fazendo barulho, e ela percebeu que quando ela estalava os dedos, o barulho dentro da residência acompanhava a mesma quantidade de estalo que ela fazia na mão. Isso obviamente veio surpreender a todos, principalmente a própria Kate, ok? E então aí a senhora Fox, que era a mãe, pediu pro até então espírito, ou até então pro barulho, que ele batesse até 10 vezes. Ou seja, ele fez o barulho 10 vezes. Vamos supor, o barulho, minha mão aqui, eu vou fazer um barulho aqui, ó. E o barulho, quando ela pediu, soou o barulho 10 vezes. E isso trouxe uma grande curiosidade, porque até então a atividade sobrenatural podia entender o que elas diziam. Elas ouviram as 10 pancadas quando ela pediu. Aí o que aconteceu? Elas tipo que perderam o medo, e elas começaram a fazer perguntas para esse até então espírito que residia na casa, e ela teve as respostas através de um código tão tradicional que nós vemos diariamente, principalmente em filmes, que é tipo, se a resposta for sim, você bate uma vez, e se a resposta for não,
você bate 2 vezes. Aí ela teve essas respostas, e em uma das situações elas vieram a descobrir que o tal espírito que habitava dentro dessa casa era de uma pessoa chamada Carlos Rian, que foi assassinado dentro dessa residência e ele foi enterrado na despensa. Aí o que aconteceu? Diante dessa descoberta, vamos dizer assim, a notícia se espalhou pelos vizinhos, depois pela cidade, e a casa começou a ser muito frequentada por pessoas curiosas e principalmente porque elas queriam consultar esse espírito, e que nessa situação, como eu já disse, onde eles iam fazendo as perguntas e ele ia respondendo através desse código estabelecido por elas de sim e não, e algumas situações até mais complexas ele conseguia ir respondendo, tá? Aí o que aconteceu? Diante dessa situação, a casa se tornou muito frequentada e a família acabou deixando de lado essa residência e se mudando para a cidade de Rochester. E depois de 4 meses eles acabaram se mudando para a cidade de Nova York. Depois da mudança delas, constatou-se que o espírito havia parado de responder. Então, algumas pessoas mais estudiosas da época, elas, como se diz, elas atribuíram esse efeito do espírito dentro da casa e das respostas à menina Kate, que era uma das filhas, e aí sim começaram a dar a ela o título de qual ela possuía a mediunidade, ou seja, ela conseguia se comunicar com esse espírito. Ok? Até aí, essa é uma parte de introdução, ok? Que a gente precisa ir conhecendo para a gente saber realmente a história, como foi que surgiu, ok? As meninas, as 2 jovens, acabaram se desenvolvendo, vamos dizer assim, na mediunidade. Durante mais de 30 anos, elas conseguiram se comunicar, ok? Elas fizeram muitas evocações dos espíritos em toda a América do Norte, e isso foi se multiplicando. Elas conseguiram fazer uma sessão, vamos dizer assim, do qual elas invocavam ou evocavam os espíritos, e as mesas começavam a se mexer, elas tipo flutuavam e balançavam. Esse fenômeno acabou conhecido depois como as mesas dançantes, ok? Através desse fenômeno, ok? As meninas iam até então fenômeno espírita ou sobrenatural ganhou grande proporção em todo os Estados Unidos. Depois disso, depois de toda essa situação, a gente vai ver que houve um congresso, muitos anos depois houve um congresso internacional de espiritismo reunido na cidade de Paris no ano de 1925, e lá eles aprovaram unanimemente a proposta de erigir um monumento comemorativo da cidade de Hydesville, localizada, como eu já disse, nos Estados Unidos, tá? Para comemorar as primeiras manifestações espíritas que se deram na data de 31 de março de 1848, através então das meninas Kate e Margaret, ok? E olha só o que o monumento ele recebeu a seguinte inscrição, veja que interessante. E lá no monumento está escrito assim: erigido a 4 de dezembro de 1927
pelos espíritas de todo o mundo em comemoração das revelações do espiritismo moderno em Hydelsville, Nova York, a 31 de março de 1848, em homenagem à mediunidade, base de todas as demonstrações sobre que se apoia o espiritismo. A morte não existe, não há mortos. Olha que legal a descrição que foi colocada neste monumento, ok? Então depois de toda essa história de relacionamento entre as meninas e o até então espírito que se comunicava, tendo propagado por todo o mundo, principalmente pela questão das mesas dançarem e flutuarem, ok? O espiritismo, essa questão das mesas dançantes, acaba se locomovendo até a Europa, principalmente na cidade da Alemanha, que o que aconteceu por meio de uma carta onde foi exposto todos os processos empregados para este fenômeno acontecer, ok? E lá tendo sido praticado, também houve essa questão das mesas dançarem. Em 1869, na Alemanha, foi fundada uma biblioteca de espiritualismo, ok? E lá nós tínhamos os adeptos, ok? Os adeptos do astrônomo Zoellner, que era professor de física na Universidade de Leipzig. E ele se dedicou a essas experiências espíritas desde o ano de 1877 a 1881. E no ano de 1852, o espiritismo foi introduzido na Escócia, depois na Inglaterra, Rússia e França. Vejam a propagação que esta questão espiritual tomou, se alastrando praticamente por todo o mundo. E como não podia ser diferente, essa situação das mesas dançantes e todo o relacionamento com o espiritismo veio para o Brasil, ok? E no Brasil as mesas começaram a dançar no ano de 1853. O até então Jornal do Comércio da cidade do Rio de Janeiro foi o primeiro a publicar a matéria pela primeira vez, obviamente, né? Que foi o primeiro, sobre as mesas girantes da Europa e dos Estados Unidos. Na edição de 14 de junho de 1853. Tempo, já faz muito tempo. 2 semanas depois, no dia 30 de junho, o mesmo jornal informou sob o título de A Rotação Elétrica, o fenômeno que aconteceu na cidade de Paris, e depois eles acabaram tendo feitos também na cidade do México, Londres, Viena e Berlim. Através do jornal as pessoas tomaram conhecimento de toda essa questão. No dia 2 de julho de 1853, o Diário de Pernambuco, editado no Recife, informava aos leitores que em Paris era grande a curiosidade que existia lá e que toda a sociedade se colocava em torno dessas mesas para ver essa situação toda espiritual que envolvia os seus movimentos. Também o jornal cearense de Fortaleza, na edição de 19 de maio de 1854, ele também tratava a respeito dessas questões das mesas girantes, ok? E só que lá ele falava assim: a evocação se faz por intermédio de um iluminado, a quem se dá o nome de médium, ok? E foi assim que o espiritismo começou a conquistar vários adeptos em todo o Brasil. Olha que interessante, a primeira sessão espírita
espírita, a primeira sessão espírita realizada no Brasil, ocorreu em Salvador, localizado na Bahia, no dia 17 de setembro de 1865, sob a direção de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele fundou no mesmo ano o primeiro centro espírita com o nome de Grupo Familiar de Espiritismo. Olha aí, agora você já sabe quando foi que se deu a primeira reunião espírita no Brasil, ok? Estão gostando? É um pouquinho de história, ok? É importante nós conhecermos a história, sabermos direitinho como tudo aconteceu, tá? Então é super importante isso. Olha que legal. Em julho de 1869, Luiz Olímpio publica O Eco do Além Túmulo. E ele era um monitor do espiritismo do Brasil. O primeiro jornal espírita do Brasil, ele tinha 56 páginas e circulava em todo o Brasil e nas capitais estrangeiras de Londres, Paris, Madrid e Nova York. Olha que interessante. Em 28 de novembro de 1873, é desfeito o Grupo Familiar do Espiritismo, fundando-se a Sociedade Científica sob o título de Associação Espírita Brasileira e tinha como seu primeiro presidente o Luiz de Menezes. Então, aí a gente vê que o primeiro movimento organizado do Espiritismo aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, em 2 de agosto de 1873, com a fundação da Sociedade de Estudos Espíritas, Grupo Confúcio, sob a direção dos doutores Francisco de Siqueira Dias Sobrinho, que era o presidente, e Antônio da Silva Neto. Esse grupo ele tinha como um lema a seguinte frase: sem caridade não há salvação, sem caridade não há verdadeiro espírita. Legal, né? Ó, aí em 23 de março de 1876 fundou-se a Sociedade de Estudo Espíritas Deus, Cristo e Caridade, sob a orientação de Bittencourt Sampaio. E em 20 de maio de 1877, os membros dissidentes da sociedade fundaram a Congregação Espírita Anjo Ismael. E em 1883 foi fundada a revista Reformador, que mais tarde veio se tornar um órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, organizado em 1º de janeiro de 1884. E foi a partir de aí então que se multiplicaram os grupos e os centros espíritas em todo o Brasil. E eles ocasionaram a formação das federações em âmbito estadual. E aí chegamos finalmente ao nome mais conhecido do espírito kardecista aqui no Brasil, que é o senhor Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por todos como Chico Xavier. Chico Xavier era natural da cidade de Uberaba, em Minas Gerais, onde ele sempre residiu. Ele sempre foi muito procurado por todas as pessoas, como nós sabemos bem a sua história. E diz que Chico Xavier chegou a incorporar mais de 605 espíritos de autores mortos, sendo que 328 são poetas, tá? E alguns deles eram famosos tanto no Brasil como de cidades europeias, tá? Então, assim, principalmente através do Chico Xavier, é que o espiritismo no Brasil ganhou-se ainda maior respeito e maior adeptos do povo brasileiro. Ok? Entenderam até aí? Ó, então, a gente vai ver que o grande nome depois, obviamente,
do Espiritismo se trata de Allan Kardec, no qual nós vamos conhecer um pouquinho a história dele, mas nós temos que entender que a doutrina espírita, ela é formada, ela define-se por um conjunto de princípios básicos que foram codificados por Allan Kardec, ok? E esses princípios, eles estão gravados em obras que são consideradas obras fundamentais do Espiritismo, que são os seguintes livros. O Livro dos Espíritos é um dos livros. O outro é O que é o Espiritismo? Temos também o Livro dos Médiuns. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos o livro O Céu e o Inferno. Outro chamado A Gênese. E por último, As Obras Póstumas. Esses são os livros que são a base fundamental da doutrina espírita. Beleza até aí? Então, esse primeiro vídeo nós vamos encerrar como nós já conhecemos um pouquinho da história de como surgiu o Espiritismo nos Estados Unidos, se propagando depois para a Europa, no mundo, chegando no Brasil. Nós sabemos que o principal nome do Espiritismo a ser seguido é Allan Kardec. Ok, então para encerrar esse vídeo de hoje, no qual nós vamos dando essa introdução para depois nós entrarmos sim no assunto da reencarnação, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec, que é considerado praticamente o pai do Espiritismo, ok? Então, Allan Kardec nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. O seu nome verdadeiro, Allan Kardec, é um pseudônimo, ok? Adotado por ele, que nós já vamos ver o porquê que ele adotou esse nome. E o nome dele verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail. O pai dele era um magistrado e juiz, e sua mãe se chamava Jeanne Duhamel. Essas informações, ou melhor, estão escritas no livro Obras Completas de Allan Kardec, da editora Opus. Ok? Então, assim, ele estudou na cidade de Yverdon, na Suíça. Ele estudou sobre a direção de um famoso mestre, Pestalozzi, de quem recebeu grande influência, tá? Esse tal do Pestalozzi aí, ele era solicitado pelos governos para criar institutos de ensino, ok? E o Allan Kardec acabou se formando bacharel em ciências e letras, ok? Ele se doutorou em medicina, tá? Brilhantemente. A história diz que ele era um excelente estudioso. A história diz também que ele falava o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. O cara era poliglota, ok? Ele foi dispensado do serviço militar e depois ele acabou fundando em Paris, na rua Sèvres 35, uma escola de ensino idêntica à de Yverdon, na Suíça, no qual ele iniciou os seus estudos, ok? Foi em Paris que ele acabou conhecendo uma senhorita chamada Amélie Baudet, e ele acabou se casando com ela, se apaixonaram e ele acabou se casando. A história diz que ela era 9 anos mais velha
que ele. Aí depois ele teve alguns investimentos no comércio, na escola, que acabaram ele abrindo esse comércio, mas acabou não dando certo e acabou sempre indo à falência. Então, assim, depois de toda essa falência que ele teve e do prejuízo financeiro, ele acabou trabalhando, e às vezes ele trabalhava à noite escrevendo gramática, livros, notas sobre gramática, aritmética. Ele escrevia livros de estudo pedagógico, ele traduzia obras inglesas e alemãs, e na casa onde ele morava, ele organizava cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia, ok? Então, assim, ele era uma pessoa extremamente estudada, uma pessoa que se formou e tinha conhecimento não só não dominava só uma única matéria, mas a gente viu que ele tinha conhecimento de várias linhas de estudo. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo a gente acabou dando uma introdução do que é o Espiritismo, a doutrina baseada nos livros que foram escritos por Allan Kardec. A gente viu um pouquinho da história de Allan Kardec, onde ele nasceu, como ele se tornou uma pessoa estudada, formada, conhecedora de várias ciências, e a gente viu um pouquinho da história de como surgiu o Espiritismo através daquela família, das meninas e das mesas dançantes que se propagaram pelos Estados Unidos, Europa, Brasil, e a gente viu também um pouquinho de como o Espiritismo ganhou sua importância aqui no Brasil, ok? Então, assim, no próximo vídeo a gente entra em mais questões a respeito do Espiritismo, e aí sim vamos tentar no próximo vídeo somente, ou se for necessário mais, entrar no tema da questão da reencarnação, ok? Mas depois ainda nós vamos estar tratando do Espiritismo nas religiões afro-brasileiras, ok? A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé e algumas outras religiões que são adeptas do Espiritismo, no qual nós vamos conferir no próximo vídeo. Deus abençoe e até lá. E não esquece de dar o like se você gostou e de compartilhar, ok? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.